Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre a injeção de poliuretano nas fissuras das estruturas do concreto armado. Vale salientar que o poliuretano, normalmente, ele tem uma ultra baixa viscosidade, em torno de 250 CPS, né? Lembrando sempre que a água é um CPS. Então, com isso, como ele tem uma viscosidade muito baixa e ele é injetado com alta pressão, então ele consegue acessar as fissuras primárias, secundárias e terciárias do concreto. Por quê? Porque esse poliuretano, ele é hidroexpansivo, então ele vai caçando a água e vai reagindo com a água. Então, imagine, se eu injeto um material que ele vai caçando a água, ele vai buscar água em todo quanto é espaços que ele tiver conexão. Então, se você faz um bom sistema de furação e colocação de bicos, você vai conseguir eliminar a água de dentro do concreto. Claro que isso sempre depende da experiência do aplicador, do produto que você vai utilizar, né, do catalisador que você vai colocar, do tempo que quanto mais catalisador você bota, mais rapidamente ele reage. Então, você tem que ter essa experiência para quê? Para quando você injetar o poliuretano, ele realmente caçar essa água, né, entre aspas, e deixar o concreto estanque sem água dentro no seu interior. Claro que se você conseguir comunicação com essas fissuras que estão com a presença de água. Por isso que a técnica de injeção é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, solucionar os problemas de estanqueidade das nossas estruturas com a injeção de poliuretano. Existem dois tipos de poliuretano, né? O hidroexpansivo, de células abertas e células fechadas. O de células fechadas, quando você injeta, ele vai lá colmatar e vai fazer a impermeabilização direta. E tem o que tem as células abertas, que você injeta o poliuretano, ele vai expandir, vai caçar água, vai travar o vazamento. Aí depois você, no mesmo bico, injeta o gel, que esse gel poliuretano vai permear pela essa espuma e vai deixar estanque, fazendo com que a estrutura fique totalmente estanque durante muitos anos, né? Lembrando que o poliuretano ele leva 500 anos para se degradar. Então vamos lá. Veja, os bicos. Como nós temos a injeção de poliuretano com alta pressão, não adianta você tentar injetar com qualquer um sistema de mangueira cristal, como eu falei na aula passada. Inclusive, se você não viu a aula passada sobre injeção de epóxi, veja, eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir, ok? Então veja, os bicos têm diversos tamanhos, diversas bitolas, para que a gente adapte a fissura, né? Porque você pode ter uma fissura numa laje, você pode ter uma fissura no reservatório, mas você pode ter uma fissura numa barragem. Então você precisa de bicos do tamanho que vai depender do que você tem para executar, ok? Mas todos eles têm um sistema de quê? Você faz o furo, né? Você coloca o bico, ele tem aqui uma borracha, aqui ele tem um parafuso que ele é vazado, né? Ele tem um furo no meio. Você tem aqui o bico graxeiro. Quando você enrosca esse bico, o que acontece? Ele vai, esse parafuso aqui vai ser apertado e ele vai espremer essa borracha e ela vai encolher. E como ela encolhe, ela vai tentar expandir. Então, quando ela expande, ela trava dentro do buraco. Por quê? Exatamente para que você possa jogar a pressão, né, que no mínimo é de 6 MPa, para que você possa injetar esse poliuretano hidroexpansivo dentro das fissuras do seu concreto, ok? Como eu disse, no mínimo 6 MPa. Então veja, os equipamentos, isso pode ser pneumático, pode ser airless, pode ser um sistema que você coloca com uma furadeira que tem de um componente ou de dois componentes. Então tudo isso vai depender de que produto você vai utilizar, de que fissura você tem. Então, como eu sempre digo, o importante é você entrar em contato com o fabricante para ver os equipamentos que você pode utilizar. Claro que você tem um equipamento de alto poder, você pode injetar em qualquer tipo de fissura, mas pode ser que você tenha uma fissura pequena que você possa utilizar esse sistema aqui dessa bomba, que é muito simples, com uma furadeira que você consegue fazer a injeção do seu poliuretano, ok? Então veja, quando nós temos uma fissura, né, o importante é a gente entender que se der um corte aqui, a fissura dificilmente ela vai ser perpendicular, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Por isso que a gente fura dos dois lados e de forma inclinada, mais ou menos a 45 graus. Que você pode ter um furo cego, ou seja, aquele furo que ele não vai acessar a fissura. Então, antes de você começar a injeção do poliuretano propriamente dita, você pode colocar os bicos, injetar com água, né? Então você injeta com água, que não tem problema, né? Porque o poliuretano hidroexpansivo, claro, você tem que ter um cuidado depois de passar um solvente para eliminar essa água, para que ele não reaja dentro da bomba. E você percebe que, se por acaso o bico for cego, ele vai entrar pressão e vai acabar expulsando. Porque a bomba, normalmente, ela vai aumentando a pressão conforme vai necessitando de pressão. Então, se você bota vai injetar com a bomba airless, vamos supor, você vai injetando, ele é um bico cego, ele vai acabar sendo expulso do concreto, então você reloca esse bico para você poder fazer o tratamento de forma correta. Então, veja. Com isso, você vai fazendo furo nas duas laterais da fissura. E essa espessura aqui, essa distância aqui,
né, esse comprimento entre bicos vai ser exatamente, aproximadamente a espessura da parede. Você tem uma parede de 20 a cada 20 centímetros de cada lado. Então, com isso, você começa a fazer a injeção e você vai colmatando toda esta fissura. Ou seja, você tem aqui o sistema, você tem o sistema de bico, você vai injetar em cada um, você vai injetar, vai começar a sair e você vai impermeabilizar essa fissura, você vai colmatar essa fissura. Lembrando que lá no epóxi, a gente fecha aqui em cima, do poliuretano a gente não fecha, a gente deixa aberto, porque como ele vai reagir rapidamente, ele vai sair. Claro, ele vai sair pela trinca, mas ele rapidamente ele vai entrar em estado de cura e não vai ficar perdendo o material, ok? Então imagina aqui que você tem uma fissura e apareceu água, começou a vazar, então você faz aquele furo inclinado, coloca o bico, né, ele fica preso e injeta o poliuretano. Quando você injetar, como ele vai caçando água, ele vai caçando água para montante e para jusante. Então ele elimina a água do concreto. E quando você tem uma fissura que ela tem a fissura primária, secundárias e terciárias, como eu disse, como ele vai atrás da água para reagir, a depender da quantidade de catalisador que você colocar, então ele vai vir para montante e jusante, mas também ele vai pegar as fissuras secundárias, primárias, secundárias e terciárias, ou seja, ele elimina a água dentro do seu concreto. Então aquela teoria de que se você fechar, injetar o poliuretano nessa fissura, ele vai voltar a vazar por causa da água, não é verdade. Por quê? Porque ele vai caçar. Claro, mais uma vez, a depender do produto que você utiliza, a depender da experiência que você tem de aplicação. Como eu sempre digo, consulte o fabricante para que cada vez mais seja utilizado o produto correto, a quantidade de catalisador correto, para que você realmente possa eliminar a água de dentro do seu concreto e com isso você deixar o concreto estanque. Não vai voltar porque não vai ter fissuras, não vai ter água dentro do seu concreto. Então essa é a técnica, é eliminar a água do concreto. Se você tem uma situação onde a água sai ali, porque você estancou com injeção de poliuretano, ela não vai vazar em outro lugar. Porque a pressão nos outros lugares já existe. Então, se você consegue, em toda a comunicação que tem naquela fissura com a água, você eliminar, você não vai ter mais fissura no seu concreto, ok? Então, veja. Então, o sistema é, você faz a furação, né, lado a lado, coloca os bicos e injeta. Tá? Então, aqui você está colocando o bico e injeta o poliuretano e ele começa a sair. Então você vai injetando o poliuretano, ele vai saindo, então você vai transferindo os bicos, transferindo. Se for, como eu já disse, um poliuretano de células abertas, depois você imediatamente injeta o gel poliuretano para que você tenha a perfeita colmatação e impermeabilização dessas fissuras, ok? Depois você vai injetando e vai colmatando. Depois você arranca os bicos e pega um argamassa e fecha os orifícios do bico e está resolvido o seu problema. Então veja que tudo é questão de a gente entender o que é que a gente precisa para o nosso concreto. E mais uma vez eu digo, consulte sempre o fabricante para que você utilize o poliuretano correto, que existe uma infinidade de poliuretanos com viscosidade diferente, que você pode ter, poliuretano também estrutural, como eu falei na aula passada. Então tudo isso é importante para que você possa utilizar o sistema correto e você consiga realmente resolver o seu problema, tá? Então era basicamente isso que eu queria mostrar sobre a injeção de poliuretano para você, para que você possa cada vez mais entender o processo, que mesmo que você não seja um aplicador, você pode debater com o aplicador se por acaso você estiver numa obra necessitando de injeção de poliuretano, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre plano de concretagem. Melhor prevenir do que remediar. Aguardo você lá. Forte abraço.